Olá, pessoal! E como é de costume meu aqui no meu jardim fazer testes, hoje eu estarei mostrando os resultados de um teste que eu fiz com uma mistura de substrato diferente do que eu uso normalmente. A Malu Lorenzini pediu para que eu mostrasse esse resultado. Eu já havia comentado em outros vídeos que eu estava fazendo esse teste e hoje eu trago para vocês o resultado. Se deu certo ou não deu. Vou falar um pouquinho sobre o meu substrato e falar também um pouquinho sobre qual tipo de substrato você pode estar usando aí no seu jardim com essas lindezas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Então, quem me segue há mais tempo sabe que é de costume meu fazer testes aqui no meu jardim. Até porque, para poder passar para vocês se algo dá certo ou não, a gente tem que testar primeiro, né? Então, eu estava fazendo um teste com um tipo de substrato aqui no meu jardim, que era muito divulgado aí, né, nas redes sociais e que estava dando certo em outros jardins. Então, tentei para ver se realmente ele funciona e se realmente ele funciona em todos os jardins, em todos os climas e com todas as espécies de suculentas. Hoje eu vou trazer esse resultado para vocês e vou mostrar qual é o tipo de substrato que eu uso aqui no meu jardim. Claro, já falei isso em muitos vídeos, mas a gente sabe que tem pessoas que estão chegando novas e que, né, não conhecem. Então agora vamos conhecê-los. Então primeiro vamos falar sobre o substrato que eu normalmente uso aqui no meu jardim. Então o substrato, gente, que eu uso normalmente aqui no meu jardim é um substrato bem drenante, que a água entre e escorra rápido e que seque o mais rápido possível. Porque o meu clima ele é muito úmido. Então, quanto mais rápido esse substrato secar, melhor. Mais compactas e saudáveis as minhas suculentas vão ficar. Se o substrato demorar muito a secar, o que vai acontecer? As suculentas vão ficar com as raízes muito tempo molhadas. Isso pode acontecer de elas apodrecerem, as raízes. E quando as raízes não apodrecem, as suculentas elas são atacadas por cochonilha. E normalmente o substrato que eu uso, gente, é uma mistura de uma medida de cada, tá? Uma medida de substrato vegetal pronto, comprado para jardim, uma medida de condicionador de solo, uma medida de carvão picado, uma medida da perlita e uma medida da casca de arroz carbonizada. A perlita, gente, muitas das vezes eu substituo quando eu tenho pelo isopor picado. E eu quero deixar bem claro aqui no meu jardim que o isopor eu não descarto ele na natureza. Ele é sempre reaproveitado nos vasos, tá? Então eu não jogo fora. Na verdade, eu não jogo substrato fora no meu jardim. O substrato velho, o que eu faço? Eu readubo ele, eu coloco mais terra vegetal, eu coloco mais condicionador de solo. Se precisar colocar os outros ingredientes, que é a perlita, a casca de arroz carbonizada, eu sempre estou colocando, tá? Então, assim, o substrato eu não jogo fora, ele é muito caro, então eu não jogo fora. Como eu tenho bastante plantinhas, então esse substrato reaproveitado eu uso nessas suculentas de fácil cultivo. Elas vão bem, tá? Elas vão muito bem. Então, substrato novo, eu sempre vou usar em suculentas mais de difícil cultivo, suculentas que chegam novas. Então, o substrato novo, eu sempre vou usar com essas. Já esse substrato reaproveitado, que eu estou falando para vocês, né, eu uso com essas de fácil cultivo. E dá muito certo, tá? Então, aqui no meu jardim, nada vai fora. Sempre estou, né, respeitando a natureza, deixar bem claro para vocês, porque o isopor, ele descartado na natureza, ele não se decompõe, tá? Ele demora mais de 400 anos para se decompor. Então, sempre respeitando a natureza. O meu substrato, ele é reaproveitado, eu não jogo nada fora. E quando eu preciso fazer, eu faço de uma forma consciente, faço de uma forma correta, como manda, nossas leis mandam fazer, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso aqui no meu
vídeo para que todos que possam assistir saibam, né, que sim, aqui a gente reaproveita, a gente usa sim o isopor também picado, tanto para fazer a drenagem como no substrato, mas não é descartado nada na natureza, tudo de forma consciente. E como eu estava falando, né, sobre o substrato, então, ou eu uso a perlita ou eu uso o isopor picado. Esse é o meu substrato normal, com essa medida normal, tá? Eu tenho um vídeo, gente, que eu fiz recentemente de replantes, tá? E substrato aqui no meu jardim. Lá eu mostro certinho quais são o tipo de materiais que eu uso para fazer essa mistura do substrato, mostrei a marca que eu uso, falei da onde eu compro, mostrei a proporção certinha de como fazer, tá? Quem quiser ver certinho como eu faço o substrato que eu uso aqui no meu jardim, é só acessar a playlist ali do meu canal e procurar lá, tá? O título é Replantes e o Substrato, tá? Fala bem certinho. Eu vou deixar mais, para tornar mais fácil para vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim fica mais fácil para vocês procurarem, né? Então hoje a gente, né, o vídeo de hoje é para falar sobre o resultado da mistura que eu estou fazendo, que eu fiz nova, em alguns vasinhos. Então agora vamos lá ver como estão as plantinhas. Então, gente, o vídeo que eu falo para vocês é nesse, tá? O vídeo que eu fiz uma comprinha com as suculentas da Pri. E eu mostro o substrato que eu fiz para estar replantando elas, quando elas chegaram, né? Dentro de uma caixinha, elas vieram de outra cidade. Então, eu mostrei certinho como eu faço o substrato. Lá eu falo tudo certinho, como eu fiz o replante aqui delas, né? Onde elas estão agora, como elas estão se reabilitando, tá? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre este vasinho aqui e estes ali. Então, algum tempo atrás, gente, eu decidi testar o pó de coco no meu substrato, no substrato com as suculentas. Eu não fiz em todos os vasos, eu fiz em algumas só. Claro que assim, ó, cada clima vai funcionar de um jeito. Então, você vai ter que realmente saber que tipo é o seu clima. Se é um clima mais úmido, se é um clima mais seco, se é um clima que chove muito, que chove pouco. Então, isso tudo vai influenciar, tá? O pó de coco, gente, ele só deu certo para mim cultivado em suculentas em local que não pega chuva, tá? Em local coberto. Esse pó de coco com suculentas no tempo não deu certo. Por quê? Ele demora muito a secar. E o engraçado que as suculentas de folhas finas que eu plantei, também com essa mistura de pó de coco, também não deu certo, mesmo em local coberto. Por quê? Como em local coberto eu faço o controle de regas e rego muito pouco, com as suculentas de folha fina, não deu certo. Secava muito, elas não conseguiam, elas até soltavam as raízes, mas como as minhas suculentas elas pegam muito sol, o que aconteceu é delas desidratarem muito rápido, elas não se desenvolverem. O que deu certo para mim aqui foi com esses vasinhos, né? Que aqui eu tenho a Agavoide, a Echeveria Agavoide Dionísios, e aqui eu tenho as outras de folhas grossas também, que deu bem certo. Pois essas suculentas, elas não exigem muitas regas. Então, nessas suculentas, está dando certo. Então, gente, aqui eu tenho a Lipstick, aqui eu tenho também a Echeveria Brandit, aqui eu tenho essa, a Colorata Brandit também, e essa daqui é para ser uma Giant. Essa também é outra Lipstick. Então, essas de folhinhas assim, ó, bem grossinhas, o pó de coco aqui para mim, né? Ou a fibra de coco, ela deu certo, tá? Aqui ela deu certo. Porém, nas suculentas de folhas mais finas, como eu falei para vocês, e que a gente cultiva pegando um pouquinho mais de sol, infelizmente eu percebi que o desenvolvimento delas não foi satisfatório. Elas demoram muito a se desenvolver. Talvez porque minhas suculentas aqui eu tenho, né, uma resposta muito rápida delas. Então, talvez isso que eu estranhei nelas, ou realmente, para mim, não deu certo, eu não gostei. Então, nas suculentas de folhas mais grossas, cultivada em local coberto, eu pretendo
né, tá usando, porque deu bem certo. A gente não precisa estar molhando tanto, como eu molho pouco, é bom, né? Elas não melaram, elas ficaram bem, elas estão se desenvolvendo também, a gente percebe, olha que linda que elas estão. Então, nesse tipo de suculentas, para mim aqui, né, a fibra de coco ou o pó de coco, ele deu certo, tá? Já nas suculentas de folhinhas mais fininhas, infelizmente não. Olha só como tão bonitinho. Aqui tem até um pedacinho, ó. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Esse aqui é do pó de coco, tá? Da fibra de coco que eu coloquei nesses vasinhos. Então, para vocês entenderem melhor, gente, não ficar nenhuma dúvida, esse é a fibra de coco, tá? Ó, fibra de coco, tipo granulado, fina, da Aimirim, mesmo que eu compro a perlita, a casca de arroz carbonizada, tudo da mesma marca, tá, gente? O carvão triturado, tá? Então, ó, esse é a fibra de coco que eu utilizei naqueles vasinhos, tá? Aqui, ó, então essa é a mistura. Aqui eu tenho a fibra de coco, a perlita, o carvão triturado e a casca de arroz carbonizada. Uma medida de cada, tá? É só isso aqui, mais nada, tá? Então a gente mistura, faz essa misturinha aqui. Ó, se ele tá um pouquinho embolotadinho aqui, é bem fácil de desmanchar, gente. É só você passar a mão assim, ó, que ele já desmancha, tá? Aí você mistura bem ele aqui, tá? E essa é a misturinha, gente. Foi dessa forma que eu fiz lá naqueles vasinhos. Aí o que eu fiz, né? Como aqui, gente, ele não tem nenhum nutriente, nenhuma adubação, né? O que a gente tem aqui é a perlita, a casca de arroz e o carvão e o pó de coco. Então, lá eu coloquei um pouquinho do NPK 414-8. Mas você pode usar também, no vasinho, para fazer a adubação, o osmocote, que é aquele, ou o forticote, ou basacote, tá? Que é o adubo de liberação lenta. Então, é assim que daí que a gente faz a adubação e traz os nutrientes para o vasinho. Então, essa é a mistura, tá? Então, essa mistura aqui no tempo, para mim, infelizmente, ela não dá certo, tá? Ela dá problemas. Com suculentas de folhas finas também, não deu certo. O que deu muito certo para mim, como eu mostrei para vocês lá, né, o resultado, foi com as agavóis, com as suculentas de folhinhas mais gordinhas. Nesses vasos deu certo, gente. E assim também, tá? Cultivado em local coberto e mais a meia sombra. Se for um local onde pega muito sol, muito quente, onde o vaso desidrata muito rápido, também não dá certo. Não sei, tá? Essa é a experiência que eu tô tendo aqui. Isso já faz... Aqueles vasinhos eu já plantei eles mais no início do ano. Já tá uns 4 meses, já vai para 4 meses que eu fiz a experiência. E só agora eu resolvi tá passando para vocês, porque realmente a gente precisa de um tempo para poder passar o que realmente dá certo, né? Eu acredito que em alguns jardins, em alguns climas, vai dar certo. Porque a gente sabe que tem pessoas que cultivam assim, que dá muito certo. E a gente vê que, que as suculentas são bonitas, são saudáveis, tá? Mas nem sempre o meu substrato vai dar certo para o seu. Cada um vai ter que adequar ao seu clima, à sua realidade. Principalmente, gente, as suculentas que eu plantei naquele substrato e que eu deixei desse lado aqui, ó. Elas não se desenvolveram, elas soltavam até raízes, mas... elas não se desenvolviam, elas queimaram muitas, né? Muitas queimaram e vinha até a perder as plantinhas. Pode ser, que a gente vai avaliando, a gente vai vendo, de repente o período que eu plantei, como foi agora no verão, e foi um verão muito quente, um verão com sol muito forte, temperaturas muito elevadas, de repente por isso que não deu certo. Mas, tudo é experiência. Quem sabe, de repente, agora no outono, no inverno, daria certo. Porém, eu fico pensando, e lá, quando chegar lá, o verão de novo, aí dá problemas novamente. Então, se você for testar aí no seu jardim, esse tipo de substrato, não troque todas as suas plantinhas, vá fazendo aos poucos. Eu sempre falo isso, Quando a gente vai fazer o teste, quando a gente vai testar alguma coisa, de não mudar totalmente
o cultivo, o modo de como você cultiva. Primeiro faça teste com alguns vasinhos, separe alguns vasinhos aí. O importante é também você separar suculentas de diversas espécies, folhas mais grossas, folhas mais finas, suculentas de fácil cultivo, suculentas que a gente precisa ter um cuidado um pouquinho a mais, para você testar. Dessa forma, você vai poder ter certeza do que você está fazendo. E o teste, gente, ele é pelo menos de 6 meses, né? Como eu falei para vocês. Com 4 meses ali, eu já percebi que alguma coisa já não estava dando certo, tá? Então, quanto mais tempo você fizer, na verdade, um teste, ele vai durar em torno de 1 ano. Ele tem que passar todas as estações. Você precisa passar todas as estações com determinado tipo de substrato, de local onde você está cultivando, para você ter certeza se realmente o que você está fazendo, o procedimento que você está fazendo, se vai dar certo. E o substrato, onde eu uso a perlita, o carvão picado, a casca de arroz carbonizada, né? Esse tipo de substrato, gente, com a terra vegetal e o condicionador de terra, ali dá muito certo, tá? Então já faz anos que eu uso, bastante tempo mesmo. Então eu posso falar para vocês, né, com propriedade, que esse tipo de substrato aqui no meu jardim, ele dá certo. Alguns vasos meus, como eu já falei, tem o isopor picado, fazendo né, a substituição da perlita, porque a gente sabe que a perlita ela é um pouquinho cara, não é tão fácil assim a gente tá adquirindo, ainda mais quando você tem um jardim um pouquinho maior e onde você cultiva tantas suculentas, se torna um pouco caro mesmo, né? Então, como eu falei para vocês e frisei e deixei bem claro, né? Se você for usar, faça de uma forma consciente, sabendo que o isopor picado, gente, ele é um tipo de plástico e ele contamina a natureza. Então, se você for descartar, faça da forma correta, né? Não descarte em qualquer lugar. Faça o reaproveitamento. Eu faço o reaproveitamento aqui, dá bem certo, gente. Se você não é apta, né, ou adepta, na verdade, a fazer o reaproveitamento, você não gosta, então não utilize. Não utilize o isopor picado, tá, gente? Então, utilize a perlita, ela é um pouquinho mais cara, ou se não, aumente a quantidade do carvão, tá? O carvão também vai dar certo. O carvão também vai fazer essa parte de drenagem e ele, né, não vai poluir aí a natureza. Então, esse é o resultado para quem estava me pedindo aí, né? Comentei e como prometido hoje está aí, a Malu perguntou, eu sei que tem outras pessoas também que estavam bem curiosas, então esse é o resultado. Com as plantinhas de folhinhas gordinhas, olha que coisa mais linda! Então, gente, substrato é algo bem pessoal, tá? Você vai ter que observar o seu clima, o tipo de vaso, o local onde você cultiva, se é um local que pega sol forte, se é um local a meia sombra, se é um local que pega só luminosidade, tá? Tudo isso vai influenciar. Então, o importante é que ele seja drenante, que a água entre e escorra rápido, que ele seque rápido, tá? Que não fique muitos dias aí a sua suculenta com as raízes molhadas, tá? Isso é muito importante, né? A gente sabe que quem cultiva em estufa, o substrato ele seca muito rápido, é muito quente, né? Então, tudo tem que se observar, tem que ser colocado certinho, né? Para que vocês saibam como fazer aí no jardim de vocês. Então, um substrato, não existe um tipo de substrato para todas as suculentas. O que existe é algumas características que eles vão ser iguais, né? Como o substrato bem drenante, que seque rápido. Os materiais que vocês vão estar utilizando aí, também de repente não vão ser iguais ao meu. Mas, se está dando certo, as suas suculentas estão bonitas, saudáveis, elas não estão adoecendo, elas estão se multiplicando, então utilize, use aquilo que dá certo para você e seja feliz no cultivo. Eu desejo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!